Alerta na saúde, confirmada a segunda morte por dengue em Santa Catarina. O homem de 103 anos era morador de Pinhalzinho, no oeste do estado. A boa notícia é que o número de casos da doença está diminuindo. Em busca de recuperação, produtores realizam uma feira de ostras na capital para amenizar os prejuízos causados pela maré vermelha. A maré vermelha interrompeu o comércio de moluscos em Florianópolis por quase liberam toxinas. Foi um dos maiores já registrados no litoral catarinense desde 2007. Pedido de ajuda, a cadeia produtiva de Santa Catarina volta a pedir auxílio ao governo do estado. Um dos maiores problemas é a falta do milho para alimentar os suínos. Tem faltado até milho para se comprar em algumas semanas, porque os produtores estão capitalizados, produtores de milho, e não estão comercializando, estão preferindo exportar, então essa é a grande dificuldade. Sem os cuidados devidos, 22 animais foram resgatados em uma casa na capital. Segundo a prefeitura, a dona é uma acumuladora de animais e alguns estavam doentes. E ainda os detalhes do futebol, o técnico Argel estreia daqui a pouco no comando do Figueirense. O jogo contra a Ponte Preta é pela terceira fase da Copa do Brasil. O Quantidade desta quarta-feira já está no ar. Olá, boa noite. O número de casos de dengue está diminuindo no estado. Mesmo assim, foi confirmada a segunda morte pela doença. O caso mais recente de dengue foi registrado no começo de junho, segundo o relatório, o que demonstra uma importante diminuição dos focos. Mesmo assim, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica pede que os cuidados para evitar os focos do mosquito sejam mantidos pela população. Já o município de Pinhalzinho, que detém o maior número de casos confirmados do estado, confirmou a morte de um paciente idoso por dengue grave. O homem tinha 103 anos e morreu no dia 27 de abril. Essa é a segunda morte por dengue confirmada neste ano no estado. Santa Catarina tem 4.306 casos confirmados de dengue, 3.951 deles transmitidos em território catarinense. O relatório confirma também o segundo caso de febre chikungunya transmitido dentro de Santa Catarina. Os 2 casos foram registrados na região oeste. O número de pessoas infectadas pelo vírus da AIDS voltou a subir no Brasil, segundo um novo relatório da ONU. A direção da UNAIDS, Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS, disse estar soando o alarme porque a prevenção está falhando em várias regiões do mundo. Segundo o relatório, se houver um aumento agora, poderá se tornar impossível controlar a epidemia da doença. No Brasil, 43 mil novos casos eram registrados em 2010. No ano passado, esse total subiu para 44 mil. Ao todo, o país registra 830 mil infectados, com 15 mil mortes por ano. Das novas infecções pelo vírus HIV na América Latina, mais de 40% são verificadas no Brasil. No mundo, os novos casos caíram de 2 milhões e 200 mil em 2010 para 2 milhões e 100 mil em 2015. Hoje são 36 milhões e 700 mil pessoas vivendo com a doença ao redor do globo. E você vai ver a seguir, 22 animais são resgatados na capital a pedido da Justiça. E ainda de olho nas obras irregulares, Casan inicia testes de fumaça na rede de esgoto no norte da ilha. – 22 animais foram resgatados pela Diretoria de Bem-Estar Animal de Florianópolis através de uma ação judicial. Foram resgatados pela Diretoria de Bem-Estar Animal, a DIBEA, 13 cachorros e 9 gatos. Eles estavam em uma casa no bairro Estreito, na capital. Segundo a DIBEA, a dona seria uma acumuladora de animais. O resgate foi realizado nesta terça-feira e é resultado de uma ação judicial que autorizou a retirada dos bichos da casa. Alguns dos animais estão doentes. Todos, cães e gatos, devem passar por uma avaliação médica para serem tratados, castrados e vacinados. Depois disso, devem ser colocados para a adoção. Amanhã o dia deve ser novamente de nebulosidade e chuva a qualquer hora. As temperaturas ficam em elevação durante a tarde no estado.
Na Serra, a temperatura deve ficar em 11 graus pela manhã, podendo chegar aos 20 durante a tarde. No Vale do Itajaí, a condição é parecida, mínima de 12 e máxima de 22. No Planalto Norte, Litoral Norte, Grande Florianópolis e Sul, a mínima fica em 14 e 15 e a máxima pode chegar aos 24 graus. E o Oeste deve registrar a temperatura mais alta do dia no estado, 25 graus. Uma feira de ostras para amenizar os prejuízos causados pela maré vermelha em Florianópolis. O evento reúne food trucks com gastronomia à base do molusco e a comercialização da ostra in natura. 95% de todos os moluscos consumidos no Brasil são produzidos em Santa Catarina. 9 municípios do estado aparecem entre os 10 primeiros no ranking nacional. Florianópolis produz cerca de 2.700 toneladas de ostras e 20 toneladas de vieiras. Já Palhoça se destaca na produção de mexilhões, chegando a produzir 12.600 toneladas. Atividades que são o sustento de muitas famílias do litoral e que geram um lucro anual de 70 milhões de reais. Mas o fenômeno da maré vermelha, registrado esse ano, proibiu o consumo e a comercialização, deixando diversas fazendas marinhas interditadas. A maré vermelha interrompeu o comércio de molúsculos em Florianópolis por quase um mês. O fenômeno decorrente da proliferação de algas que liberam toxinas foi um dos maiores já registrados no litoral catarinense desde 2007, quando se começaram as inspeções dos moluscos. Para tentar amenizar os impactos sofridos pelos produtores, uma feira de ostras está acontecendo no centro de Florianópolis. Pensamos em trazer as ostras para mais próximo da população e fazer com que essas ostras que não puderam ser comercializadas nesse período de um mês pudessem ser agora comercializadas e reduzir um pouco desse impacto financeiro que os produtores tiveram. Food trucks estão vendendo produtos à base de moluscos com diferentes opções e valores. E dá ainda para degustar a ostra in natura ou levar para casa a dúzia pelo preço de R$ 7,00. E a gente sabe que em muitas situações as pessoas não gostam da ostra in natura, mas possibilitando mudar um pouquinho a cara dela, faz com que facilite o consumo para algumas pessoas. Todas as ostras comercializadas na feira, que segue até o dia 16 no Largo da Alfândega, passaram antes por um processo de inspeção. Existem 2 produtores que possuem estabelecimentos com selo de inspeção estadual e outro com selo de inspeção federal, então não existe problema nenhum. E também é importante deixar claro que, por mais que elas tenham passado por esse processo de maré vermelha, como são organismos filtradores, não existe problema nenhum na comercialização após todo esse procedimento, esse processo, e a comercialização e o consumo pode ser feito de maneira tranquila. O Ministério Público deu prazo de 120 dias para que a Santur faça a adequação da Arena Canasvieiras, no norte da ilha, às normas de proteção contra incêndio. O termo de ajustamento de conduta foi proposto após o Corpo de Bombeiros Militar informar que os prazos estabelecidos no plano de regularização da edificação venceram sem que fossem efetuadas as reformas necessárias para o cumprimento da legislação estadual. Além disso, a fim de garantir a segurança dos usuários do centro de eventos, enquanto não regularizadas as condições da edificação, o TAC fixa uma série de condições e restrições que deverão ser cumpridas para possibilitar a utilização da arena multiuso. Caso utilize o local sem o cumprimento das obrigações assumidas, a Santur fica sujeita a multa de R$ 100 mil por evento. E a Casan deu início na manhã de hoje aos testes de fumaça na rede de esgoto do norte da ilha. Tivemos um pequeno problema técnico, mas agora vamos prosseguir então. Depois do intervalo, o Avaí treina forte para tentar melhorar o rendimento contra os times da parte de baixo da tabela. E também a expectativa para a reestreia do Argel no Figueirense hoje à noite. Futebol, o técnico Argel estreia daqui a pouco no comando do Figueirense. O jogo contra a Ponte Preta é pela Copa do Brasil, no Orlando Scarpelli. Ele voltou ao Figueira e não deixou dúvida. Continua com o mesmo jeito de antigamente. E eu não podia negar um convite do Figueira. Até porque o convite do Figueira é uma convocação. A última passagem no Figueirense durou 1 ano e 3 meses e foi bastante recente. Argel foi anunciado como treinador do Inter em 13 de agosto de 2015. Se passaram 11 meses e ele está de volta.
Argel lembra que conhece muito bem os jogadores que estão no elenco atual e que alguns deles foi ele quem trouxe. Carlos Alberto é um deles. E muitos não sabiam, mas mesmo lá no Inter, Argel foi fundamental para a vinda de He-Man para Florianópolis. E foi uma indicação minha, né, presidente? Indiquei ele pro Kleber e pro presidente. Foi indicação minha e convenci o Rafael de vir jogar no Figueira. E dizer que para ele seria importante. Ele disse que vai ter uma conversa séria com Carlos Alberto. Fez revelações sobre Rafael Moura, mas o que o torcedor quer saber logo de início é a equipe que vai para o jogo contra a Ponte Preta. Isso ele não definiu, mas deu uma dica, aquele velho estilo Argel de ser. Se é assim, o time vai ter Thiago Rodrigues, Ayrton, Werley, Bruno Alves e Pedroso. Ele, Carlos, Jocinei, Iago, Badi e Dodô. E Rafael Moura lá na frente. Hoje o compromisso é pela terceira fase da Copa do Brasil contra a Macaca. E o torcedor já quer ver algo diferente para ter a certeza de que a estrela de Argel vai brilhar mais uma vez no Figueira. E a gente espera assim já, amanhã já ter uma atitude diferente, uma forma diferente. E pela Série A, o próximo adversário do Figueirense é a Chapecoense também no Orlando Scarpelli. Mas o Verdão deve complicar para o Alvinegro, porque uma derrota pode levar o time do Oeste para a zona do rebaixamento. A fase não é mais tão boa quanto no início do campeonato. Nos últimos 5 jogos, apenas uma vitória, um empate e 3 derrotas. Por isso, na Chapecoense, só se fala em recuperação. Ainda mais um clássico, né? A gente sabe, tanto para eles, mas principalmente para nós. E, logicamente, com uma semana cheia de trabalho, a gente pode trabalhar cada dia melhor para poder chegar muito mais organizado e melhor do que a gente vem se apresentando para conseguir essa tão almejada vitória. Por outro lado, uma derrota diante do Figueirense no domingo, dentro do Scarpelli, faz com que a Chape seja ultrapassada pelo rival. E pior do que isso, pode até colocar o time do Oeste do estado dentro da zona de rebaixamento. Agora a gente está focado em ganhar o jogo, independente do que vai acontecer, de contas ou de posição. O nosso próximo objetivo, que é o mais importante, é o Figueirense, é isso que a gente tem em mente, é assim que nós vamos trabalhar a semana para vencer esse jogo. O Criciúma continua despertando o interesse de grandes clubes. Mais um jogador pode sair da equipe, mas a direção diz que ninguém está à venda no momento. Luca, Roger Guedes, Bruno Lopes e agora Ezequiel. Os jovens atletas do Tigre estão na vitrine do futebol. As recentes transações mostram o quanto a base do Criciúma tem sido valorizada no mercado. O presidente do Tigre deixa claro que ninguém está à venda. E olha que não é por falta de oferta. A bola da vez é o atacante Gustavo. Sondagens tem várias, de vários clubes aí, 2 de fora do país, de pelo menos 4 clubes da Série A aqui. Mas tenho dito, para todos eles que me ligam, ele não está à venda, como nenhum atleta do Criciúma está à venda. Eu não fui atrás da venda do Ezequiel, ela aconteceu, pela procura dos clubes, e também no caso do Gustavo também não está à venda, e eu digo só isso, o valor da multa é 12 milhões, paguem a multa e tudo certo. No caso do lateral Ezequiel, que já está em Belo Horizonte, o Criciúma ainda ficou com 65% do passe até o fim do ano. Além disso, 7 jogadores serão oferecidos por empréstimo, e o Tigre deverá escolher 2 desta lista. De acordo com o presidente, dívidas anteriores e a saída de patrocinadores fizeram com que a previsão seja de fechar o ano com prejuízo de 5 milhões de reais. Por isso, o clube precisa estar atento a bons negócios. Eu sou obrigado a vender jogadores e graças a Deus que tem venda. Isso devia ser comemorado e festejado, porque a gente pode reinvestir. O Avaí joga sexta-feira com uma missão: melhorar o rendimento nos confrontos com times que estão na parte de baixo da tabela. Um fim de semana sem jogar, mas agora a preparação volta a todo vapor na ressacada. O descanso foi bom, quem aproveitou. Agora é ralação, concentração a semana toda, para chegar na sexta-feira diante do Oeste, fazer um bom jogo dentro de casa. O Oeste está logo abaixo do Avaí na tabela de classificação. Enquanto o Leão é o 14º colocado com 19 pontos, o time paulista tem a mesma pontuação, mas um saldo de gols menor, e por isso está em 15º. Adversário que está abaixo do Avaí na tabela, jogo na ressacada, tudo para mais uma vitória do Leão, correto? Pode ser, mas o time azurra tem que tomar cuidado. Das equipes que estão lá em cima no G4, o Avaí venceu 3. Das que estão no Z4, o Leão venceu apenas uma. Os times que estavam lá em cima, nós jogamos e ganhamos, jogamos bem. E tem que ser assim com todos os times.
sendo fora de casa e dentro de casa. Tem que se impor, entendeu? Se impor dentro de seus domínios, esse é o segredo para Renan. O jogo é na sexta-feira, às 7h15 da noite. E o Avaí não vai ter William nem Gabriel à disposição. E você vai ver depois do intervalo, o descontrole financeiro e alta taxa de desemprego fazem crescer a inadimplência entre jovens brasileiros. E também encontro na Assembleia Legislativa discute soluções para a crise na suinocultura e no abastecimento de milho em Santa Catarina. A Casan deu início na manhã de hoje aos testes de fumaça na rede de esgoto do norte da ilha. O trabalho vai possibilitar principalmente a identificação de ligações residenciais inadequadas. A atividade faz parte de um conjunto de ações da Casan para a melhoria ambiental da região. O programa inclui também a implantação de uma estação de tratamento de esgotos compacta em Canasvieiras, ampliando a unidade que já funciona no balneário. Os testes de fumaça serão realizados ao longo de 120 dias para a vistoria das redes coletoras do sistema de esgotamento sanitário Costa Norte, que incluem Canasvieiras, Cachoeira do Bom Jesus, Ponta das Canas e Praia Brava. Uma fumaça especial não tóxica é injetada nas redes de esgotos. Se ela sair em bocas de lobo, que são equipamentos da rede de drenagem, será identificada uma irregularidade. A fumaça também permitirá a visualização de ligações irregulares de imóveis públicos e particulares, residenciais ou comerciais, que poderão apresentar saída de fumaça em ralos, calhas e outros dispositivos que devem escoar exclusivamente água da chuva. O trabalho começou na bacia do Rio do Brás, o local que no final do ano passado foi motivo de muita polêmica devido à poluição que desembocava no mar de Canasvieiras e que chegou a deixar todos os pontos do balneário impróprios para o banho. A inadimplência cresce entre os jovens. O descontrole financeiro e a alta taxa de desemprego colocam quase 10 milhões de brasileiros com até 25 anos na lista de devedores. Quanto você está devendo na praça? Eu estou devendo cerca de R$4.000. Em torno de uns 8 a 9 mil. Os jovens de 18 a 25 anos representam 15,7% dos inadimplentes no país. De acordo com a Serasa, nessa faixa etária já há 9 milhões e 400 mil pessoas com dívidas. Várias contas que vai acumulando, então não dá. Para piorar a situação, o desemprego atinge 24% das pessoas entre 18 e 24 anos, segundo o IBGE. A tentação do cartão, você está ali com o cartão, tem um limite alto, e você vai passando, e aí vai virando aquela bola de neve, né? Diogo, como muitos jovens, nunca aprendeu a poupar, nem quando ganhava mesada. Todo o dinheiro que o pai passou para essa criança foi para que ela possa consumir, mas ela nunca olhou esse cenário para falar: filho, deste valor, do total que eu te dei, 50% deveria ser para sonhos, 50% para consumo. Quando os gastos saem do controle, até mesmo quem está empregado sofre para pagar as contas. O Gabriel é farmacêutico de um laboratório de medicina diagnóstica, mas desde abril ele virou motorista do aplicativo Uber. Fazendo essas horas de Uber, eu tenho uma renda aí a mais de em torno de R$3.000. O Gabriel gasta cerca de R$10.000 por mês. Foi um padrão de vida que a gente quis ter em São Paulo. Só que a gente não olhou os dígitos que estavam vindo com todo o resto, né? Para fugir da inadimplência, os especialistas recomendam que as dívidas não comprometam mais do que 30% do salário mensal. A Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa promoveu um debate nesta tarde com o objetivo de levantar soluções para as dificuldades enfrentadas pela suinocultura catarinense. A reunião foi realizada pela Comissão de Agricultura e Política Rural da Casa Legislativa. O objetivo dos deputados é buscar soluções a curto prazo para socorrer os produtores de suíno que estão passando por grave dificuldade econômica no estado. Se nós não tivermos medidas imediatas, emergenciais, muitos produtores vão fechar as suas propriedades, vão terminar com esta atividade em Santa Catarina, gerando prejuízos irreparáveis. Depois de mais de 2 horas de discussões com representantes do governo, do Banco do Brasil, da Associação Catarinense de Criadores de Suínos e de Produtores, alguns encaminhamentos já serão realizados nesta semana. Ir em busca de uma linha de crédito para salvar o chamado produtor independente, enfim, o nosso produtor de suínos. Estabelecemos como meta um contato imediato com o governador
para que o governador estabeleça um contato em Brasília com o ministro, para que a gente possa ir lá defender todas essas questões que são eminentemente importantes nesse momento. Quem é produtor tem pressa. O setor sofre há anos com o alto custo de produção, impulsionado pela alta no preço dos insumos e a baixa remuneração pelo quilo do suíno paga ao produtor. Tem faltado até milho para se comprar em algumas semanas, porque os produtores estão capitalizados, produtores de milho, e não estão comercializando, estão preferindo exportar, então essa é a grande dificuldade. Para o secretário adjunto de Agricultura, Santa Catarina precisa aumentar sua produtividade de milho por hectare, além de alargar a área plantada. Conforme ele, depois disso ser feito, o Estado deve investir em armazéns para estocar o insumo. Medidas a longo prazo também já estão sendo analisadas, como diversificação dos grãos, com investimento em trigo, cevada e sorgo. Temos um problema emergencial que depende fundamentalmente da prorrogação de dívidas dos suinocultores, e isso já está autorizado pelo Manual de Crédito Rural. É importante que os produtores tenham agora acesso ao laudo de crise de mercado da suinocultura para poder ir nos bancos e prorrogar os prazos dos financiamentos. Como fôlego para o setor, o governo do estado prorrogou pela terceira vez a redução do ICMS para a venda de suínos vivos originários de Santa Catarina. A medida, que está em vigor desde 1º de março, reduz o imposto de 12% para 6%. O objetivo é garantir a competitividade aos produtores que comercializam os suínos com outros estados. Com o novo valor de tributação, o suinocultor independente, que antes pagava aproximadamente R$ 43,00 de ICMS na comercialização de um animal para outros estados, pagará R$ 21,00. Quem for mais competitivo, quem produzir melhor, vai se dar melhor também, né? Então, o que a gente defende? Que a tributação nos 3 estados do Sul seja igual, porque os 3 estados do Sul produzem suíno e vendem principalmente para São Paulo. Atualmente, o estado tem um rebanho de 7 milhões de suínos em mais de 9 mil fazendas de suinocultura. A região oeste concentra a maior parte da produção, 72% do total. Isso faz com que Santa Catarina concentre 35% das exportações de carne suína do país. No início da semana, a notícia de que a Coreia do Sul decidiu importar carne suína do estado deu ânimo aos produtores. Faltam apenas questões administrativas a serem tratadas para começarem as exportações. Essa é a primeira vez que a Coreia do Sul decide importar carne suína de uma região e não de um país, graças ao status sanitário que o estado possui. O mercado da Coreia do Sul é um mercado importante, é o 5º maior importador de carne suína do mundo, com 800 mil toneladas por ano, e Santa Catarina, como é um estado livre de febre aftosa sem vacinação, materializa agora o acesso a esses mercados premium que pagam mais. E vem aí o Jornal da Band. Uma ótima noite a todos e até amanhã.